Olá pessoal, esse é o canal Códigos da Bíblia com mais um vídeo e hoje nós vamos ver como era a teologia nos tempos de Jesus e como Jesus era visto pelos principais sábios daquela época, pelos principais estudiosos da palavra naquela época. Porque naquela época, na época de Jesus, já havia uma escola de rabinos, uma escola de sábios, de anciãos, que eles chamavam de escribas, né? Tinha os fariseus, né? São aqueles caras que eram os famosos daquela época, é como se fosse hoje os grandes teólogos, né? Como ele era visto, né? No meio dessa escola de rabinos, desses estudiosos dessa época, como que ele era conhecido e, consequentemente, como ele era visto pelo povo, porque como o povo estava acostumado a ouvir aqueles homens, né, nas sinagogas, nos templos lá, daquela época, eles conheciam cada um deles. Tanto é que a gente vai ver aqui em alguns textos que o povo ficava confuso quando Jesus falava, porém eles ficavam maravilhados com a palavra dele. Mas eles ficavam se fazendo perguntas, né? Se perguntando de onde vinha a sabedoria dele, mostrando que eles cresceram, né, na época deles lá, ouvindo somente os sábios daquela época, os fariseus, os grandes rabinos, entendeu, daquela época. Então hoje a gente vai ver como é que Jesus era visto nesse contexto no tempo aí. Em João 7, 14 e 15 diz assim, ó: corria já em meio à festa. Aqui no caso era a festa dos tabernáculos. E diz aqui no versículo 14: corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como este sabe letras sem ter estudado? Por que eles perguntaram isso? Porque eles nunca viram Jesus no meio dos grandes rabinos, dos anciãos. Mas em um texto mostra Jesus aos 12 anos, né, que está lá em Lucas capítulo 2, que mostra ele criança no meio deles e já mostra que ele tem uma sabedoria diferenciada. Então vamos ver esse texto, Lucas 2, 39 a 47. A partir do versículo 40, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram para Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Então, Jesus só tem esse relato quando ele era criança e depois ele não ficou ali aprendendo com os anciãos, com os sábios daquela época. Você não vai ver isso na Bíblia. Mas já aparece ele, depois de adulto, ele volta a aparecer de novo no meio deles. Porém, eles ficam surpresos de ver ele. É como se ele aparecesse ali de repente. E tanto é que eles não o aceitam, porque ele fala coisas diferentes da que eram ensinadas pelos próprios fariseus, pelos próprios anciãos daquela época. Isso a gente vai ver, por exemplo, em Mateus 7, 28 e 29. No final do Sermão da Montanha, que começa lá em Mateus 5, então aqui no final do capítulo 7 diz assim, ó: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, que é todo o Sermão do Monte, ele diz assim, ó: estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ou seja, aqui ele já mostra que ele fala diferente dos outros. Primeiro que ele não fala só nos templos, ele não fala somente nas sinagogas, mas ele fala em todos os lugares que ele vai, ele fala do Evangelho. E isso de uma forma simples, de uma forma
praticando aquilo que ele ensinava, por isso ele era bem visto pelo povo. O povo começou a ter uma admiração por ele. Então em Mateus 13,54 diz assim, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem eles entre nós? Não vivem entre nós todos os seus irmãos? De onde, pois, vem tudo isto? Então eles ficavam confusos. Eles não sabiam de onde vinha toda essa sabedoria, porque eles não estavam acostumados a ver ele no meio dos grandes teólogos daquela época, entendeu? Dos grandes fariseus, os grandes sábios daquela época, que eram considerados sábios naquela época. E a pergunta que fica para nós, de onde vem também essa sabedoria? A Bíblia vai nos dizer isso. Por exemplo, vamos pegar aqui Lucas 21,15, para a gente começar a entender isso um pouco melhor. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Ou seja, ele diz aqui que ele ia dar uma sabedoria que quem fosse combater essa sabedoria não ia poder, não ia conseguir resistir, porque ia ser uma sabedoria que está além do intelecto humano, entendeu? É isso que ele quis dizer aqui. Então a gente vai confirmar isso, por exemplo, em Lucas 24, a partir do versículo 44. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Agora olha só o que ele fala. Então, versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então aqui ele já abre o entendimento deles, ele já faz uma espécie de milagre aqui. Mas ainda tem mais, ele ainda diz assim no versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E aqui é que vem o grande segredo aqui de toda essa sabedoria de Jesus aqui. Então aqui começa a chave do entendimento sobre de onde vem essa sabedoria que confundia aquele povo daquela época. Até os grandes daquela época ficavam confusos com a sabedoria dele. Então a gente vai pegar aqui Lucas 12, 11 e 12, versículo 11. Quando vos levar às sinagogas e perante os governadores e autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Olha só, da onde vem a sabedoria dele? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Então está aqui a chave do entendimento sobre a sabedoria de Jesus. Por isso que ele era diferente. Então é igual hoje. Hoje você vê a teologia tradicional de hoje, tem os considerados grandes, né? Mas tem muita gente que não é considerado sábio, mas que tem sabedoria, que mostra sabedoria na palavra, né? Mostrando fundamentos da palavra. E ele transmitia essa sabedoria para os apóstolos, para aqueles que... Você vê que ele abriu o entendimento deles para eles entenderem. Você percebe, por exemplo, em Atos 4:13, olha o que eles falam aqui. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contrário. Ou seja, aquilo que ele disse lá em Lucas 21:15, que eu lhes darei sabedoria a qual ninguém poderá contradizer, contrapor, né? Não poderão combater contra vocês. Era disso aqui que ele estava falando. Então perceba que Pedro e João também não eram considerados grandes ali pela teologia. E o que não quer dizer nada para Deus, porque Deus tem a sua obra.
E como ele mesmo disse que as portas do inferno não prevaleceriam, né? Então Atos 1:8 diz, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas, entendeu? Que o ponto principal é esse, ser testemunha, né? Para terminar, a gente vai lá para João 7 e vê que aconteceu algo até engraçado e interessante sobre o que a gente estava falando lá em João 7. Olha só, no versículo 15 ele diz, né? Os judeus se maravilhavam, diziam, como sabe esse letras sem ter estudado, né? Então respondeu Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Então os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os principais daquela época, no versículo 35, olha o que eles vão fazer. Versículo 32, na verdade. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas, né? Eles estavam dizendo que ele era bom, que ele era alguém importante, que estava ajudando o povo. E outros diziam que não, que ele estava enganando o povo. Então eles estavam confusos. E aí olha o que os fariseus dizem. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Aí os guardas foram lá para o prender, né? E ficaram escutando ele. E olha o que acontece no versículo 45 e 46. Quando eles voltam, ó. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhe perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? Ou seja, até os guardas ficaram maravilhados com a palavra dele, com a forma com que ele falava, porque o Espírito Santo estava com ele, porque o Espírito de Deus estava com ele. E o Espírito Santo é a chave da sabedoria de Deus para todo aquele que quer falar sobre Deus, entendeu? Então eu termino esse vídeo, certo? Esse pequeno estudo aqui, e espero que você tenha gostado, né, do vídeo. Inscreva-se no canal, deixe seu like, faça um comentário, sugestão de temas para a gente estudar, e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais, valeu!